aqui nesta manhã. Então eu vou falar sobre os naufrágios do nosso viver, mas o que eu quero deixar assim que fique registrado no seu coração é: não temas. Vamos falar isso junto? Não temas. Não tenha medo. Vamos falar mais uma vez? Não temas. Não tenha medo. Nós estamos vendo ali no nosso país, ali no Rio Grande do Sul, nós temos orado. Algo tão triste de se ver, algo tão terrível. E sabe de uma coisa, irmãos? Não é só esse contexto do Rio Grande do Sul, mas em todo o mundo nós estamos vendo a natureza, nós estamos vendo. E sabe o que acontece? Às vezes nós estamos acostumados a ver tantas tragédias. Nós estamos nos acostumando. E o problema é esse, porque a gente não pode se acostumar. Porque tudo que a gente vê no noticiário, que sejam guerras, que sejam catástrofes, que sejam tantas coisas, nós estamos sempre dizendo aqui na igreja que isso é um anúncio que a vinda de Jesus se aproxima. Isso está anunciando o princípio das dores. Lembra quando a mulher está em trabalho de parto? Irmãos, é esse contexto que nós estamos vivendo. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo tanta coisa, o meu coração, sabe, fica atemorizado. E é aí onde entra a palavra do Senhor dizendo: não temas, não tenha medo. Nós dizemos muito aqui na igreja que os dias são difíceis, os dias são trabalhosos, nós vamos enfrentar dificuldades, mas o que eu amo nas escrituras é que o próprio Jesus disse para nós, disse para os discípulos lá naquele tempo, mas está dizendo para nós, a voz de Jesus está ecoando mais de 2000 anos, dizendo assim: eis que estou convosco todos os dias. Me ajuda aí, até a consumação dos séculos. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Realmente não vai ser fácil, realmente vão vir uns naufrágios do seu viver. Vai ser difícil, nós vamos enfrentar situações trabalhosas, mas Jesus estava dizendo: não tenha medo, porque eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Então eu quero dizer para você: não temas. Eu quero falar sobre os naufrágios da vida. Atos capítulo 23, verso 11, diz assim, abra aí a sua Bíblia. Atos 23, 11. Todo mundo achou? Vamos ler juntos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Vamos ler juntos, irmãos? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Irmão, sabe que é o nosso problema hoje? O nosso problema hoje é a desconfiança. O nosso problema hoje é não confiar. Nesse contexto aqui eu falo muito sobre isso, que eu amo o livro de Atos dos Apóstolos. Assim, é um livro da Bíblia que tem meu coração. Provavelmente porque é o início da igreja primitiva, provavelmente porque fala sobre a ascensão de Jesus aos céus, e Atos tem meu coração, provavelmente porque fala sobre a descida do Espírito Santo. E eu compartilho isso muito com os irmãos. Segunda-feira eu estava falando sobre isso lá em casa com os jovens, que a descida do Espírito Santo, e quando se fala sobre o Espírito de Deus, o meu coração aquece, porque eu amo falar sobre o Espírito Santo. Eu amo falar sobre o fogo do Espírito Santo. Então Atos fala, capítulo 2, sobre a descida do Espírito Santo, que encheu a casa onde eles estavam reunidos.
E o diferencial ali, irmãos, é que quando Jesus sobe, né, quando ele está para subir, para voltar ao Pai, ele dá uma ordem para os discípulos. Me ajuda aí a pregar. Jesus fala com os discípulos: olha, permaneçam em Jerusalém. Permaneçam nesse lugar. Sabe, o que é permanecer em Jerusalém? Permaneça no lugar onde você vai ter a comunhão, onde você vai ter propósito. Hoje, a pior coisa das nossas vidas é não ter propósito. Então, Jesus estava falando: vocês vão permanecer ali, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque eles iam enfrentar dificuldades, eles iam enfrentar momentos difíceis, seria o início da igreja. E sem o revestimento do Espírito Santo, eles não iriam suportar. E eu quero dizer isso para você nesta manhã. Sem o revestimento do Espírito Santo, nós não iremos suportar. Sem o revestimento do Espírito Santo, nós seremos assediados a todo momento a pecar, a sair do propósito, a andar por necessidade. Entende isso? Sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos suportar. E os dias realmente são maus e não vão melhorar. Eu amo falar sobre a bênção, eu amo falar sobre a vitória. E isso, irmãos, é bênção e é vitória. Porque quanto mais nós formos prensados, mais a vinda do Senhor se aproxima. E o nosso troféu não é vencer nessa terra, mas é vencer na glória. Amém? Então, sem o Espírito Santo, nós não vamos romper. Sem o Espírito Santo, nós não vamos vencer. Quando nós lemos Atos e que os discípulos, os apóstolos são cheios do Espírito Santo, o que acontece? Eles começam a falar em outras línguas. Eles são batizados com fogo. Eu amo isso porque Pedro anteriormente tinha negado a Jesus porque ele teve medo. Ei, escute isso, o medo vai fazer você negar o Mestre. O medo, ele vai te paralisar no processo. O medo vai te estagnar naquilo que o Senhor propôs para você continuar. Pedro, ele tinha negado Jesus porque ele teve medo. O medo da morte, o medo de morrer junto com ele. Então ele nega Jesus. Mas agora cheio do Espírito Santo, não teve espaço mais para o medo. Não dá para entender a mesma pessoa, mas agora cheio do Espírito Santo. Aquele que negou agora se levanta para pregar, porque eles foram tão cheios. E a população ali de Jerusalém, primeira coisa que eles falam: esses homens estão embriagados. Ei, quem não anda no propósito, quem não entende a visão, quem não faz parte do chamado, vai dizer que você está louco. Vai dizer que você está bêbado. Quando eles começam a dizer assim: esses homens estão bêbados, Pedro se levanta: não. Aquele que tinha negado, pastora Natália, agora está cheio do fogo. Aquele que tinha negado porque estava com medo, agora está cheio do fogo. Ele se levanta e diz: não, nós não estamos embriagados. Olha o horário, ainda está de dia. Isso não é embriaguez, mas o que está acontecendo agora é aquilo que foi dito pelo profeta Joel: eis que nos últimos dias. Me ajuda a pregar, irmãos. Sabe, o Espírito Santo vai te dar um fogo. O Espírito Santo, sabe, ele vai derramar um fogo na sua vida que não vai te dar descanso. Sabe o que eu falo para ele? Eu não quero descanso. Eu só quero a tua presença. E isso, sabe o que eu quero te dizer? Não é só para um contexto de igreja, não é só num culto, não. Aqui o culto, deixa eu te explicar, aqui o domingo, a gente vem para adorar.
A gente vem para nós estarmos aqui juntos, reunidos para adorar. Só que o nosso culto não está em 4 paredes. O nosso culto não está num domingo pela manhã, não. O meu culto, quando eu estou cheia do Espírito Santo, ele é 24 horas. Porque ele não sai de mim e eu não saio dele. Acorda aí, gente. Receba o Espírito Santo. Receba aí o Espírito Santo. Receba uma porção dobrada da presença gloriosa do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito. Que esse fogo te pegue e não te deixe nunca mais. Você pode levantar suas mãos aí e dizer isso? Eu quero esse fogo que não vai me dar descanso. Eu não quero só um domingo de manhã. Levanta aí as suas mãos. Eu não quero só apenas algumas horas do meu dia. Não é apenas um domingo pela manhã. Mas eu quero um batismo com fogo genuíno. E esse fogo vai queimar no altar que sou eu mesmo 24 horas. Escute isso. Nós precisamos estar na presença dele e ele em nós. Mas eu vou dizer algo para você não esquecer. Às vezes vem momentos que essa chama vai querer se apagar. E eu vou rasgar o meu coração para você. O que eu fico mais triste é quando eu ouço pessoas dizendo assim: estou tão desanimado. Estou tão desanimado. E a gente escuta muito isso. Mas às vezes o desânimo também bate no meu coração. Porque aqui nenhum dos pastores tem uma capinha de super-homem. A gente passa dias difíceis. Gente, às vezes eu levanto e falo assim: Jesus, que ninguém me chame de pastora hoje. Porque eu quero ser só eu. Às vezes eu quero ser só eu. Me chame pelo nome. Porque eu quero lembrar que eu sou só eu. Porque nós não temos uma capa, sabe? Não tem um pó mágico. Não é uma magia. Então tem dia que me dá um desânimo. Tem dia, sabe, irmãos, que eu não quero orar. Não vou te escandalizar. Você vai ficar escandalizado? Não fique escandalizado. Tem dia que eu não quero orar. Tem dia, sabe, que eu acho que Jesus me esqueceu. Tem dia que eu acho que ele esqueceu de mim. Tem dias que eu acho que as promessas dele na minha vida não vão acontecer. Sabe, tem dias que eu estou muito desanimada e eu não quero ler a Bíblia. Não se escandalize com isso, irmãos. Tem dia que eu não quero. Só que tem um diferencial, Pamela. Eu não deixo ser vencida pelo desânimo. Sabe o que eu faço? Agora que eu for orar. Jesus, eu não quero, mas eu vou. Senhor, eu estou tão desanimada, eu não consigo ver nada. Senhor, eu estou tão cansada, eu não consigo enxergar nada. Mas é agora mesmo que eu vou. E eu, irmãos, vou. Às vezes eu não quero ajoelhar, eu deito. Às vezes eu não quero ajoelhar nem deitar, eu sento. Às vezes deitada lá na minha cama, eu começo a orar. Sabe o que acontece? Vai descendo um fogo. Um fogo. E eu começo a lembrar de todo o sacrifício que Jesus fez. E penso assim: e se ele tivesse desistido? E se ele tivesse desanimado? E se ele não tivesse cumprido o propósito, onde nós estaríamos? Não, Jesus, eu não posso. Não, eu não posso desanimar na jornada. Não, eu não posso parar no caminho. Não posso parar no meio da jornada. Não posso abandonar o propósito. Eu não posso abandonar a cruz. Eu não posso abandonar. Jesus, me ajuda, porque eu preciso prosseguir. Irmãos,
Muitas vezes o Senhor está ali com a bênção, com tudo que você precisa pertinho, pertinho. Aí quando você está perto, só que você já cansou da jornada e você desiste e estava tão perto. Ei, não desista. Sabe, não pare no meio do caminho. Não esqueça o sacrifício da cruz, porque todas as vezes que você pensar naquilo que Jesus passou, você vai se animar. Tem dia que eu não quero orar, mas eu vou mesmo assim. Tem dia que eu não quero ter o meu tempo de devocional, mas eu vou mesmo assim. Sabe o que acontece? Não teve nenhum dia, nenhum dia. O Senhor está aqui, é minha testemunha. Não teve nenhum dia que mesmo desanimado, que mesmo cansada, que mesmo não querendo ir, não teve nenhum dia, irmã Vanessa, que Ele não compareceu. Não teve nenhum dia que eu dobrei os meus joelhos mesmo cansada, que Ele não estava ali comigo. Não teve nenhum dia que Ele não tenha revigorado as minhas forças, que Ele tenha sustentado os meus braços. Não tenha nenhum dia que Ele não tenha aberto a minha visão e falou, olha para frente. Nenhum dia. E eu te aconselho, todas as vezes que você quiser desistir, desanimar, é aí que você deve buscar. Amém, gente? E muitas vezes nós estamos paralisados por causa do medo. E ter coragem não é ausência do medo. Agora eu sou corajosa porque eu não tenho medo, não. Ter coragem é você prosseguir, ainda que com medo, ainda que temendo. É prosseguir, é firmar um alvo e ir. Muitas vezes nós deixamos de viver o propósito porque nós estamos paralisados. E eu quero dizer algo para você, não seja mais uma estatística, porque são muitas pessoas que abandonam a fé. São muitas pessoas que têm medo ou estão desanimadas porque não está vendo nada acontecer. E meu esposo sempre fala muito aqui na igreja, não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Não é porque você não está vendo que não está acontecendo. Então nós andamos por fé. Me ajuda a pregar, gente, para você acordar. Nós estamos andando por fé e não por vista. Porque se nós andarmos por vista, realmente nós vamos desistir. Nós vamos desanimar. Mas nós somos daqueles que andam pela fé. Então não seja mais um na estatística de desistir. Pelo contrário, o tempo agora é de avançar e não o tempo de retroceder, porque o tempo ele não para e ele não espera. Um homem e uma mulher bem posicionados, cheio do Espírito Santo, tem ousadia e autoridade para viver todos os obstáculos e as intempéries da vida. Então você cheio do Espírito Santo, cheio desse fogo, sabe esse fogo que eu te disse, que não se apaga e não te dá descanso, esse fogo vai fazer você continuar. Amém, gente? Glória a Deus. E eu amo Atos justamente por isso, porque está falando ali da descida do Espírito Santo. E já era uma profecia lá do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne. Levanta assim as suas mãos. Toda a carne. Talvez você se sente tão pequeno, tão insignificante, que você pode dizer, não, isso não é para mim. Será que o Espírito Santo virá sobre mim? Toda a carne. Levanta aí a sua mão. A profecia diz em Joel que o Espírito de Deus, nos últimos dias, desceria sobre toda a carne, sobre homens, mulheres, jovens, crianças e anciãos, sobre toda a carne. O Espírito Santo é para mim e é para você. Amém? Amém, gente?
Aqui em Atos capítulo 23, nós já estamos vendo a história de Paulo, e você conhece a conversão maravilhosa de Paulo, que anteriormente era Saulo e agora é Paulo. Amo demais a vida desse apóstolo que teve um encontro genuíno com Jesus e nunca mais olhou para trás. Irmãos, se nós formos colocar Paulo nos nossos dias, talvez nós diríamos assim: esse homem não tem um chamado de Deus. De tanta dificuldade que aquele homem viveu. Porque muitas vezes nós romantizamos o chamado. Às vezes nós olhamos grandes igrejas, grandes líderes, e eu amo seguir, eu amo ver. E às vezes a gente romantiza achando sempre que o grande líder ou a grande igreja é tudo maravilhoso. Irmãos, o chamado de Deus não deve ser romantizado, porque vem dificuldades. Então Paulo, quando ele se rende para Jesus, que ele tem aquele encontro, a primeira coisa que Jesus fala: importa que ele sofra por amor ao meu nome. Então, se talvez nós pegarmos o ministério de Paulo e trouxermos para os nossos dias, talvez a gente ia dizer: não, esse homem não tem um chamado. Está enganado. Porque foram prisões, foram açoites, teve momentos de fuga, porque senão ele seria morto. E ele foi perseguido não porque ele estava fazendo algo errado. Ele foi preso não porque ele estava fazendo algo errado, mas era porque ele estava anunciando a mensagem. Ele estava anunciando o evangelho. E é por isso que vieram muitos açoites, perseguições. Entende isso, irmãos? E nesse contexto agora, Paulo, ele está sendo levado, porque ele estava preso. Ele estava sendo levado agora para Roma. Mas olha o que a palavra que Deus fala para ele. Verso 11 do capítulo 23. Na noite seguinte, o Senhor Jesus, quem que apareceu para ele? O próprio Jesus. O próprio Jesus aparece para Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Paulo, não temas. Paulo, eu estou contigo. Paulo, eu tenho uma promessa para você. Você falou ao meu respeito aqui em Jerusalém. Eu estou te dando uma direção. Paulo, eu estou te dando uma palavra-chave. Assim como você falou aqui em Jerusalém, você também vai falar em Roma. Sabe por que Jesus fez isso com ele? Porque ia vir tantas dificuldades nessa viagem. Ia vir tantas dificuldades nesta viagem, nesta jornada, que foi necessário, pastora Natália, o próprio Jesus aparecer para ele e dizer: olha, você vai chegar lá. Jesus estava antecipando. Sabe o que é essa palavra aqui para nós? Irmãos, é uma palavra âncora. Eu me apego a essa palavra. Quando o Senhor Jesus disse assim: não temas, tenha coragem, não tenha medo. E essa palavra é para mim e para você. O Senhor está dizendo assim: olha, a jornada pode ser difícil, a caminhada pode ser difícil, mas assim como você fez aqui, você vai fazer lá também. Assim como você falou de mim em Jerusalém, você vai falar em Roma também. Sabe o que Jesus estava dizendo? Paulo, você vai chegar lá. E ele está dizendo isso para você: tenha coragem, porque você vai chegar lá. Tenha coragem, você vai chegar lá. Sabe o que acontece, Débora? Às vezes vem assim uns naufrágios. Às vezes o Senhor abala assim as nossas estruturas, principalmente familiar, sabe para quê? Para algumas coisas entrarem no eixo, porque às vezes nós estamos desapercebidos demais. Irmãos, a necessidade hoje de um alinhamento, sabe, nosso com o Senhor. Irmãos, isso é urgente. Nós precisamos alinhar a nossa casa com Jesus. Deixa eu te falar, não é para ontem, é urgente, é agora. Sabe, clamem os pais, clamem as mães, clamem os filhos, que chorem na presença dEle. Irmãos, não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo. E às vezes vem uns naufrágios, sabe, para mostrar se o nosso coração realmente está apegado a
Às vezes Ele permite as nossas estruturas serem abaladas para a gente colocar algumas coisas no lugar. Irmãos, a necessidade de arrependimento. A necessidade, sabe, de que a família volte a se estruturar, volte a presença de Deus para dentro dos lares. Irmãos, isso é urgente. Desculpa eu dizer isso para você, mas eu fico horrorizada com uma família que não traz as suas crianças para a igreja. Desculpa eu dizer isso, e nem serve para você porque você está aqui. Mas o meu coração estremece, sabe por quê? Porque as crianças que não forem ali, impactadas com a presença de Deus, não vai adiantar chorar amanhã por adolescentes que vão estar longe da presença dEle. Por isso que eu comecei dizendo assim: ei mãe, você também pai, são pastores de um pequeno rebanho. Não espere a igreja fazer algo se você não faz dentro da sua casa. Eles passam quanto tempo aqui na igreja? 1h30, 2 horas? Por uma semana inteira sem ouvir falar de Jesus? Você é responsável. Mãe de jovens, de adolescentes, você é responsável. Os pais que não trazem os filhos enquanto são crianças para a igreja vão lamentar amanhã. Se você não constrói um altar dentro da sua casa de santificação, um altar de adoração, você vai lamentar amanhã. Nós somos responsáveis. E o culto de jovens e adolescentes é muito pequeno, perto de uma semana inteira, que você é responsável dentro da sua casa. É urgente, irmãos. Sabe quando aparece no telejornal? Tem até uma musiquinha quando a notícia é urgente. Não tem? Ouça essa musiquinha aí no seu coração. Porque nós estamos na linha da urgência. Ore, busque, profetiza dentro da sua casa. Atrai a presença do Espírito Santo para dentro da sua casa. Cessem muitas vozes. A gente fala demais, irmãos. A gente conversa demais. Às vezes a gente fala mal do líder, fala mal do pastor. Você quer que seu filho fale bem? Vai falar mal igualzinho você está fazendo. A gente conversa demais. Muitas vezes nós depositamos incredulidade na vida dos nossos filhos. Porque nós não cremos. Como que a gente vai esperar que eles creiam? Amém? Nós estamos na linha da urgência. Sabe, essa manhã é uma manhã assim de mudança de chave. Mudança. Os nossos filhos estão nos observando. Ai de nós. Fala igualzinho Isaías disse. Ai de mim. Porque eles estão nos observando. Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. O nosso problema é não crer. Essa palavra aqui tem que ser uma palavra assim, uma âncora. O que a âncora faz? A âncora, ela é lançada e ela prende, não é, a embarcação. Essa palavra aqui é uma palavra âncora. Jesus tinha falado para Paulo: Paulo, eu estou te dando uma palavra âncora. Se prende nessa palavra. Olha só o que diz a Bíblia. Atos 26. Atos 27. Aleluia. 27. Verso 9. Falei que ia ser rápido, estou demorando, né, gente? Não tem ninguém aqui para mandar eu parar. Não tem, vou olhar para ali. Não, te amo, tá? Mas não tem ninguém ali mandando parar. Gente, estou livre. Eu estou livre. 3 domingos. Segura aí, meu amor. Te amo.
O título aqui do verso 9, tem um título na minha Bíblia, não sei na sua. Os perigos da viagem. Ei, eu não sou de fazer isso, mas eu ando fazendo bastante. Vira para quem está do seu lado e fala assim: a sua viagem vai ser perigosa. A sua viagem vai ser perigosa. Olha o que fala o verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. Ei, navegação aqui, vou te falar, é a sua vida. Trazendo para os nossos dias, irmã Vanessa, é a sua vida. Olha o que está dizendo o verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do jejum, do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Verso 10. Dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas Jesus apareceu para ele de noite. Jesus tinha dado uma palavra âncora para ele. Agora olha aqui que Paulo está dizendo: senhores. Paulo provavelmente gritou-lhe naquela embarcação, naquele navio, dizendo: a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Ei, qual foi a hora que Paulo esqueceu? Que Jesus tinha aparecido para ele de noite, tinha falado: Paulo, como você fez aqui, Paulo, você vai fazer lá. Como eu fui contigo aqui, eu serei contigo lá. Eu tenho uma palavra para você. Está difícil, a sua navegação está difícil, eu estou contigo. Ah não, gente, eu gosto de uma igreja barulhenta. Vocês estão dormindo. Quem foi esse? Aleluia. A navegação da sua história vai ser difícil, mas você tem uma palavra-chave? Você tem? Você tem uma palavra assim que você vai se apegar a ela? Paulo poderia ter dito assim: olha, vai ter prejuízo da carga, porque tem coisas que a gente tem que largar. Tem coisas que está pesando, Pamela. Larga. A gente se apega a coisinhas demais, picuinha, falatório, coisinha, sabe? Principalmente em casa, entre os casais. Ei, vai ser feliz. Chega de coisinha demais. Tem cargas que tem que ser deixado para trás. Mas tem uma coisa na sua vida: ninguém vai tocar. Você vai chegar lá no destino final. Qual que é o seu destino? Qual que é? Verso 18 diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Eles tiveram que pegar as cargas e lançar no mar. O que é que tem sobrecarregado a sua vida? O que tem tirado a sua paz? O que tem pesado na navegação, na embarcação do seu viver? Joga fora. Joga fora. Lança fora, lança no mar. Verso 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias. Ah, gente, leia aí comigo. Nem sol, nem estrelas. Já imaginou um dia assim? Sabe o que isso me fez lembrar? Eu vou terminar rapidinho. Olha o que me fez lembrar. No dia do meu casamento, o pastor deu aquela palavra maravilhosa. Eu nunca esqueci disso, irmãos, eu nunca esqueci disso. Quando ele estava terminando de ministrar a palavra, pastora Pri, ele olhou para nós e disse assim: vai ter dias
que o sol não vai brilhar. Vai ter dias que as estrelas não vão aparecer. Sabe o que é isso? Sabe aquele dia nublado? Aquele dia escuro? Aquele dia que você não consegue ver nada? Aquele dia triste, que está tudo difícil, que parece que os céus estão fechados. Olha só o que diz aí. E ao terceiro dia nós mesmos 20, não aparecendo havia alguns dias, já tinha dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Gente, me ajuda. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Já passou por uma situação assim? Olha o que está dizendo, não tinha mais esperança. Parece que não tinha mais chance, estava tudo acabado. Verso 21, havendo todo estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido para evitar este dano e perda. Verso 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo. Só eu estou entendendo. Só eu estou entusiasmada com essa palavra. Olha só o que Paulo se levanta e ele disse: olha, senhores, eu sei que está difícil. Senhores, eu sei que a viagem até aqui está muito difícil, muito trabalhosa. Mas eu quero dizer algo para vocês, tenham um bom ânimo. Verso 22, me ajuda a pregar. Eu vos aconselho bom ânimo, eu vos aconselho coragem, porque nenhuma vida de entre vós vai se perder, a não ser o navio. O navio pode perder, mas nós seremos preservados. Levanta aí a sua mão. Quem é que está com você nessa embarcação? Quem é que está com você nessa jornada? Quem é que está com você nesse caminho, nessa viagem? Quem está com você dentro dessa embarcação? Tem uma palavra de Deus para você. Olha, a embarcação pode se perder, mas nenhum de nós, nem um fio do nosso cabelo será tocado. Ninguém vai se perder, ninguém vai se perder. Você está aí com a sua família, com a sua casa, vire aí um para o outro. Vamos, irmãos, não sejam tímidos. Cadê você e a sua casa? Eu te abençoo, minha filha. Rapidinho você vai estar andando, vai estar correndo, não só fisicamente, mas espiritualmente, porque é um tempo que o Senhor está te abrindo os olhos, trazendo clareza daquilo que Ele quer. Ei, não sejam tímidos. Olha aí para a sua família, para que está do seu lado. É vocês que estão juntos na embarcação. Na embarcação da minha casa, eu estou liberando palavra profética. Na minha embarcação, que está eu e a minha casa, eu estou liberando palavra profética. Olha, o navio pode até se perder, o material pode até ir, aquilo que é insignificante pode até acabar, ou aquilo que tem muita significância, porque uma embarcação era a segurança que eles tinham. Mas tem muita coisa que é uma falsa segurança. Não, eu não estou apegada a uma embarcação física. Eu estou apegada a uma embarcação celestial. Aquilo que é da terra pode perder, pode ser consumido. E olha o que Paulo fala: bom ânimo, bom ânimo, bom ânimo. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Como está a sua embarcação? Ei, eu estou aqui nesta manhã para te dizer: tenha bom ânimo, tenha coragem. E ele diz, verso 23, por quê? Por que Paulo está dando essa palavra? Me ajuda a pregar, gente? Eu quero terminar agora. Verso 23. Porque esta mesma noite
na tela para mim, por favor. Verso 23 do capítulo 27. Aleluia. Aleluia. Lê aí, gente. Lê aí para mim. Lê para você acordar. É suficiente para você? Ele disse anteriormente: senhores, tem bom ânimo. Ninguém vai se perder. Verso 23 começa dizendo assim, ó: por quê? Porque eu fui visitado. Sabe, no meio do naufrágio, se prepare para ser visitado. Lá no meio da tormenta, da tempestade, se prepare para receber uma visita. Você recebe aí essa visita? Você recebe? Você recebe? Ah, eu recebo essa visita. Aliás, eu não quero uma visita. Ah, eu não quero visita nenhuma. Fala aí para Jesus: Jesus, eu não quero a sua visita. Sem coragem ou não? Gente, eu quero terminar. Então vai, levanta aí a sua mão. Diga: Jesus, eu não quero visita nenhuma. Eu quero que o Senhor venha para ficar. Eu quero que o Senhor venha para ficar. Olha aqui que Paulo fala: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Verso 24 dizendo: Paulo, me ajuda aí, gente. Não temas. Ei, coloca aí o seu nome. Ei, Marcela, não temas. Coloca aí o seu nome. Olha o que ele diz: Paulo, não temas. É preciso que você compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te dou todos os que navegam contigo. Eu te dou graça, porque todos que navegam contigo não vai se perder. Portanto, Senhor, estende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Eu confio. Vamos dizer isso juntos para eu poder terminar? Eu confio em Deus e tudo vai acontecer como Ele disse que vai. Você pode levantar suas mãos? Eu quero terminar dizendo Isaías 41, verso 10. Por isso, não temas, pois eu estou contigo. Não tenha medo, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha destra, com a minha mão fiel, vitoriosa. Não temas, porque eu serei contigo. Não temas, porque eu serei contigo. Eu estou contigo. Você não está sozinho. Não temas. Não temas, porque eu serei contigo. Feche seus olhos. Não temas, porque eu serei contigo. Não temas, eu serei contigo. Não temas. Não temas. Eu serei contigo. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Sejam fortes e corajosos. Não temam. Não tenham medo. Não fiquem apavorados por causa dos vossos inimigos. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará e nunca os abandonará.
Não tenha medo. Não fui eu que te ordenei, diz o Senhor. Seja forte, seja corajoso. Não se apavore, não se desanime. Pois o Senhor teu Deus, será contigo por onde quer que tu fores. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, aquele que te segura pela mão direita e te diz: não temas, eu te ajudarei. Não tenha medo, ó Jacó, ó pequenino de Israel, eu estou contigo, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Naquele dia dirão a Jerusalém: não temas, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor ele te renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Você que traz boas novas a Sião, suba num monte alto. Você que traz as boas novas de Jerusalém, não tenha medo. Diga a toda a cidade de Judá: aqui está o Senhor Deus poderoso, que me ajuda nas minhas batalhas. Não tenha medo, ó terra. Não tenha medo, igreja do Senhor. Não tenha medo, ó famílias que estão congregadas aqui nesta manhã. Regozijem-se, alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas no vosso meio. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Os teus inimigos não são mais numerosos do que você. O Senhor vai abrir os teus olhos para que você veja que você não está sozinho. O Senhor, porém, me disse: não diga que eu sou fraco, não diga que eu sou muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu te ordenar, não tenha medo, pois eu estou com você para te proteger e te cuidar e cuidar da sua vida. Não temas. Não temas, não temas, não temas, não temas, não tenha medo, não tenha medo. Assim como o Senhor deu uma palavra âncora e chave para Paulo, Ele está dando para você hoje, nessa manhã. Aleluia. Você pode fechar os seus olhos. Aleluia. Coloque aí de pé, vamos orar. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos.